Bom dia, tudo bem? Meu nome é Wender Thiago, sou professor de Geografia na Escola Municipal José Maciotti. Hoje nós vamos falar um pouquinho para os alunos do 8º e do 9º ano as diferenças entre país, estado, nação e território, porque há uma grande diferença entre os três aí. Apesar de apresentar o mesmo contexto, existem várias formas, várias diferenças entre os conceitos dos quatro que nós vamos ver hoje. Para melhor compreendermos algumas noções geográficas do mundo social, da questão que nos envolve, muitas vezes precisamos compreender corretamente esses conceitos. Por que é preciso compreender esses conceitos? Porque nós fazemos parte da sociedade. Então não tem como eu falar, eu não gosto de política, a política para mim não me interessa, eu sou um aluno do 7º, do 8º, do 9º ano. Isso começa a fazer parte do nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa cidade. Então nós temos que começar a compreender desde cedo essas questões que nos leve a compreender essas questões de política. Política não é só a pessoa que está lá no seu gabinete, lá em Brasília, o prefeito. Não. A política da nossa casa, a política da nossa escola, a política de como eu vou tratar o outro, tudo isso envolve uma questão política. Então, não é só uma questão de que, eu vou dominar uma cidade ou vou dominar um país. Não, no nosso dia a dia, nós também vamos precisar desse conceito de política. E a política, ela envolve o povo, uma cultura, o seu território, que vai ser igual a uma nação. E essa nação, ela vai se fazer através de várias coisas, que nós vamos ver mais à frente. Então, não tem como a gente falar que não gosta de política e não compreender primeiro. Primeiro a gente tem que entender o que essa política nos diz, para depois a gente começar a falar, eu gosto disso ou não gosto daquilo. É isso que nós vamos ver hoje nessa aula. Então, como eu já falei, a questão da política ela envolve todo um povo, uma cultura, um território, ela vai envolvendo tudo aquilo que traz o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado. O que é território? Vamos definir primeiro o que é território. Então, para a geografia, o território ele é qualquer área que, dentro das ciências humanas, não existe uma definição exata. Mas vamos compreender o termo sendo um espaço geográfico apropriado. Ele é delimitado por relações de poder e soberania. Então, por exemplo, na minha casa, com meu pai e minha mãe, eu tenho o meu território. O meu pai é o chefe, a minha mãe sendo chefe também, e eu estou abaixo deles. Então, na minha casa, eu também tenho essa questão da soberania. Olha para vocês verem como que a política está no nosso dia a dia. Não é só os grandes lá em Brasília, ou na Câmara Municipal, o prefeito, mas no nosso dia a dia, a gente também tem essa questão da soberania. Então, o Brasil ele é um país soberano sobre o seu território. Então, eu estou no território brasileiro, ele é soberano, porque ele exerce a sua vontade. Como exercer a sua vontade? Por exemplo, nós estamos passando por essa pandemia. O presidente ele tem o direito de exercer a sua vontade. Ele vai falar para o povo não sair de casa, ficar em casa, usar máscara, toda essa questão. Então, o poder dele vai estar acima de todos os outros. Então, ele vai estar dentro do seu território, mandando e desmandando. Então, ele que rege essas questões. O prefeito também, ele vai, dentro de uma porção menor, ele vai estar exercendo o seu poder e ele vai mostrar aquilo que a gente deve seguir, como o nosso prefeito tem feito. Pedindo para a gente ficar em casa, para se guardar, usar máscaras. Então, é um contexto em que nós vamos nos vendo dentro dessa política. O conceito de Estado. Ele é uma soberania territorial exercida pelo Estado. O Estado brasileiro aí, ele está em maiúsculo, porque ele difere do Estado minúsculo. Olha para vocês verem, é apenas uma unidade federativa ou província do país. O Estado, com letra maiúscula, ele é o Estado da província.
O Estado com letra minúscula, ele é o Estado em que nós vivemos. O Estado de Minas Gerais, ele vem com letra minúscula. O Estado é, portanto, um conjunto de instituições públicas e administrativas, um território procurando atender os anseios e interesses de sua população. Então, o Estado, o que ele tem que nos dar? O que o governador, o presidente, o prefeito tem que nos dar? Um hospital, escola pública, um banco. Então, tudo isso são instituições que vai fazendo com que haja esse Estado, essas instituições. Uma igreja. Então, eu estou dentro do Estado, mas eu não gosto de política. Mas você faz parte dessa política. Então, não é só, a política é isso ou aquilo. Não, nós somos o corpo político. Nós somos a sociedade. Sem a sociedade não tem como fazer essas políticas. Não tem como, porque se não for nós que formos usar as instituições, quem vai usar? Então, o governo nos dar isso para nós podermos aproveitarmos. Então, por exemplo, a escola, onde eu estudo, a escola estadual ou municipal, ela é minha por direito, a cadeira é minha, o quadro é meu. Por quê? Porque isso o governo nos dá. A gente paga os impostos, a gente paga toda essa questão e ele nos devolve de certa forma. Diferença entre Estado e país. Há uma grande diferença. Enquanto o primeiro é uma instituição formada por povo, pelo povo, território, governo, o segundo é um conceito genérico referente a tudo que se encontra no território dominado por um Estado. As suas características, Minas Gerais, é o queijo, é as montanhas. Então, isso vai fazendo um país, um Estado. Então, essas são as diferenças. Então, a característica física, econômica, e ela vai tornando-se esse Estado. E o país é a República Federativa do Brasil. Então, essa é a diferença. Então, nós estamos dentro de uma república em que faz o país e nós estamos no Estado onde cada um vai ter as suas delimitações. Como eu coloquei na foto aí. Cada Estado tem a sua referência. O boto cor-de-rosa, no Amazonas. Na Bahia, a capoeira. O outro estado vem o pão de queijo, que é em Minas Gerais. Então, cada um de nós vamos ter uma característica própria. A sua língua, a forma da gente falar, uma gíria que a gente usa aqui, em outro estado não usa. Então, isso é que faz a diferença de determinados lugares. Conceito de nação. Nação significa uma união entre um mesmo povo. Então, eu me sinto dentro da nação porque eu me sinto esse povo. Então, é o futebol que nos une, é o carnaval. Então, isso vai fazendo com que nós vai tomando paixão pelo país. É como a gente fala, eu tenho paixão pelo meu país. Então, o idioma, as práticas sociais, tudo isso vai fazendo com que nos tornamos uma nação. Aí, se eu vou para outro país, eu vou me tornar aquela nação? Sim, eu posso me tornar daquela nação, só que não vai ser aquela nação propriamente dita, a minha raiz, porque a raiz vem da língua, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu fui crescendo e vendo, o nosso calor aqui, a comida que a gente tem. Então é tudo uma questão em que vai fazendo com que nós nos tornemos característicos desse lugar. Eu posso mudar daqui e para qualquer outro lugar do mundo, mas eu vou chegar lá, eu vou ter que aprender uma língua, eu vou ter que aprender a cultura deles. Então, tudo isso vai se tornando apropriado durante o tempo que eu estou naquele país ou naquele local. O estímulo ao nacionalismo como exercício de soberania. Então, se eu estou num país, eu tenho que ser soberano naquele país. Então, ele é soberano a mim e eu sou soberano a ele. É uma mão de via dupla. Só que nós temos que tomar cuidado para que essa soberania não suba a nossa cabeça. Porque se ela subir a nossa cabeça, vai tornar-se como na época do Hitler, em que ele matava as outras pessoas porque ele não acreditava que as outras pessoas podiam ser igual a ele. E ele queria tornar-se uma raça única, uma raça que só ele fosse o dominado, o dominante. Então a gente tem que tomar cuidado para que essa soberania ela não suba a nossa cabeça e nós não saímos matando
outras pessoas, porque nós estamos numa sociedade, nós somos diferentes uns dos outros, nós temos que respeitar todas as diferenças, seja ele pessoa como ela é, se ela é magro, gordo, branco, negro, nós temos que respeitar todos eles. Então, essa soberania, ela não pode subir para a nossa cabeça. A gente tem que ter um pouco de cuidado, um pouco de controle em relação a isso, para que nós possamos fazer com que nós estejamos dentro de um país e bem podemos viver nesse país, que é o caso do Brasil. O Brasil é um país que abraça todo mundo. O Brasil ele não tem determinadas questões. Esse país eu não vou querer, ou esse povo eu não vou querer. Então nós temos que aceitar as diferenças e pegar essas diferenças e trazer para o nosso crescimento, trazer para que nós possamos evoluir cada vez mais. Porque só assim a gente vai conseguir chegar a um objetivo de um país melhor, um país em que nós possamos buscar cada vez mais uma dignidade para viver nesse país. Então, nós estamos em construção. Nós não somos seres acabados. Somos seres que estamos em plena continuidade daquilo que nós buscamos para vivermos melhor. E a minha aula foi essa. A questão do Estado, do país, do território em que eu falei, nós vamos encontrarmos diversas formas de encontrar esse território, esse Estado, essa nação, como eu falei. Tem país ainda que não é livre, como a questão dos curdos. Eles são um dos maiores povos do Oriente Médio e eles não têm o seu país propriamente dito. Eles estão em busca desse país para que eles possam ter o seu território. Eles estão buscando essa liberdade para eles poderem ter a sua cultura, poder ter o seu momento de cultura, de religiosidade, de buscar o seu Deus, como eles encontram ele. Então, os curdos é um país que ainda não foi encontrado o seu país. E se esse país começar a existir, vai ser o Kurdistão. Então, eles não têm o seu país propriamente dito. Tá ok? Obrigado e até a próxima.